Oi, gente, vou fazer aqui uma introdução da carta de Paulo a Filemon. É uma carta muito curta, ela só tem um capítulo só, mas ela é de uma riqueza literária, de ensinamento, né? Lógico, não podia ser diferente, vindo da parte do Espírito Santo de Deus. Tanto é fato que o Espírito Santo selecionou para que ela estivesse na Bíblia para nos ensinar. E o contexto histórico dessa carta, não dá nem para fazer uma introdução, é quase que uma exposição da própria carta. O contexto histórico dessa carta, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, na sua primeira prisão ainda, e nessa ocasião aí, a gente não sabe assim como, Onésimo vai parar junto a ele lá em Roma. Onésimo, ele era escravo desse a quem ele endereça a carta, que é Filemon. Filemon, ele era natural da cidade de Colossos. Ele tinha ele era fruto do ministério do apóstolo Paulo, e ele abrigava a igreja na sua casa nessa época, então tinha assim realmente muita intimidade Paulo com ele, certamente passando por ali, supervisionando as igrejas, e conhecia muito de perto Filemon. E vale ressaltar que nessa época a escravidão era tida como normal, era comum, né, as pessoas terem escravos. Você poderia ser escravo por vários motivos, ou por ter nascido escravo, ou por às vezes ter sido tomado, né, às vezes a cidade, então era comum quando Roma ela tomava o domínio de algum território, tendo uma resistência ali, ela quando guerreava, ela levava as pessoas como escravas. Podia ser até um pai podia vender um filho, né, por uma quitação de uma dívida, se tornar escravo. Então a gente não sabe a condição que Onésimo se tornou escravo. Fato é que ele fugiu da casa do seu senhor, que vinha a ser Filemon, lá em Colossos, e provavelmente ele cometeu o roubo, ou levou ali alguma coisa de valor da casa de Filemon, e foi parar com Paulo lá na prisão em Roma. Uma das possibilidades, né, seria que talvez a lei de Roma ela permitia que tivesse alguém que pudesse intermediar algum conflito ali entre o escravo e seu senhor. E talvez Onésimo, sabendo da intimidade que Paulo tinha com Filemon, sabendo que ele estava preso em Roma, e talvez foi ali até junto dele para ele poder intermediar a situação dele junto a Filemon. O fato é que ele chega lá, Paulo prega o evangelho para ele se arrepende, ele aceita o Senhor Jesus e ele começa a servir Paulo no ministério lá em Roma. Só que Paulo era um líder, um homem de Deus, então ele tem coisas legais, práticas que nós temos de fazer, então nós temos obrigações que nós temos de corrigir. Então ele escreve essa carta a Filemon, e eu creio que ele disse assim para Onésimo: olha, Onésimo, você tem obrigações legais a cumprir, você tá fugido. Então você vai voltar lá para casa de Filemon e você vai juntamente se acertar juntamente com ele, pedir perdão, alguma coisa assim, né? Fato é que ele não podia, ele estava contra a lei ali. Então toda autoridade ela é constituída por Deus e a gente deve obedecer às leis, né? E aí Paulo ele escreve uma carta, ele faz questão de dizer que é de próprio punho. Dada a importância dessa carta, a gente vê que ele, né, era normal você ter os escribas, que eram como os escritores profissionais, que a pessoa editava as suas cartas, eles escreviam, mas ele faz questão de dizer que era do próprio punho que ele estava escrevendo para mostrar a importância do pedido dele. E ele diz a Filemon que ele poderia muito bem, como apóstolo, né, ele tinha autoridade, ele estava até abrindo mão de algo que era benéfico para ele, porque Onésimo estava servindo a ele no ministério ali. Mas ele fala que como apóstolo, ele poderia segurar Onésimo ali junto com ele, mas que ele preferia devolver Onésimo a Filemon, e que se Filemon quisesse fazer, ia fazer de vontade própria, não por imposição dele. Né? E ele faz um pedido a Filemon, que agora ele não aceite mais ele como na condição de escravo, mas que ele aceite como um membro da Igreja de Cristo, agora como um irmão em Cristo, né? Ele passa, um homem que sai fugido, que era escravo, a lei permitia do senhor, do dono, fazer o que quisesse, inclusive até crucificar, né? Podia castigar, apanhar, bater no caso, mas ou até crucificar, mas ele preferia agora queria pedir que Filemon recebesse Onésimo
de uma maneira diferente, de Cristo em Jesus, né? Que de fato ele exercesse o perdão que o cristianismo ele prega, né? Vale dizer que Deus nunca foi a favor da escravidão, mas era comumente usada nessa época. Teve uma época em Roma que se teve mais escravos do que cidadãos livres, né? Roma mesmo foi toda construída com mão de obra escrava. Então, a gente vê, por isso que tinha aquela pressão ali de Roma de ter qualquer rebelião eles continham. Então, a gente vai ver agora Onésimo, né, exercendo assim a sua humildade, de ir lá junto ao seu Senhor, de reconhecer o seu erro, de Filemon ter a oportunidade de exercer o seu perdão, isso trazendo aplicações práticas para as nossas vidas de hoje. Nós, enquanto cristãos, que nós temos o Evangelho, né, ele tem que produzir, não só nós termos a palavra, conhecermos, mas ela tem de ter reflexo na sociedade. Vale lembrar que Deus nunca foi a favor da escravidão, talvez ali Paulo já estava até rebatendo esse conceito de escravidão, mão de obra escrava. Ele teria ali um prejuízo, porque ele perderia um escravo, isso lógico custou dinheiro para ele, e até pelos dias que ele ficou parado, né? Porque a lei de Roma, ela inclusive, ela dizia que quem abrigasse um escravo fujão, ele tinha, quando ele fosse restituído ao seu senhor, aquele que abrigou tinha que restituir em dias o tempo que ficou, porque o dono dele teria tido prejuízo. E isso nos ajuda a ver, né, que o Evangelho ele só tem uma função, é de mudar vidas, é de mudar, de transformar, né? Nós não podemos ser quem nós somos. O preceito de Deus, né, a vontade de Deus sempre foi uma. Nós todos somos livres. De certa forma, Lutero disse que nós somos onésimos, porque nós todos estamos condenados, nós éramos escravos do pecado. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos, nós somos livres, as nossas vidas são transformadas. E que a gente possa ser como Filemon, que a gente tenha essa verdade, que às vezes vai contra os nossos próprios interesses, contra a nossa própria vontade. Mas ter o Evangelho em nós implica muito mais do que palavras, inclui principalmente em atos. Amém.